Eu não sou, não é demagogia não, mas eu confio muito em Jesus. Eu confio, eu amo. A minha confiança é grandiosa. Mas neste momento vamos orar pela paz do nosso planeta Terra, pelos encarnados e os desencarnados. Orar pelos nossos amigos e os nossos inimigos. Orar por todos esses irmãos que se encontram nessa listagem, e hoje eu já levei ela completinha para o Bezerra de Menezes. Vou continuar levando, em nome de Jesus. Fausto Diniz, Magnus Bezerra, Francisca Pereira de Araújo e família, Zildo Pereira da Silva e família, Eva Cristina de Oliveira Maués, Luiz Araquém de Assunção, Linaldo da Silva, Clarissa Gugel de Macedo, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Gabriela de Souza Ferreira, Genésio Ferreira da Silva, Ana Lúcia Cocino da Silveira Cunha, Magazine Francisca de Lima, Alessandra Mendes Pacheco, Alixson Roberto Guerra Vale, Mateus de Araújo Rocha, Ribamar Arbur de Carvalho, Rojosimar Paiva da Silva, Magnus de Araújo, Rita de Cássia Santos, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Everilce Pereira Fidelis Santos Silva, Agleidson Câmara de Souza, Mário Luciano Xavier, Francisco Alves dos Santos, Célia Regina Camargo Rodrigues, Francisca Martins de Araújo e família, Josete Guabiraba de Carvalho, Bruna Michele Pereira Mendes Alves. Que todos os nossos irmãos, juntamente com os pensamentos, nosso pensamento é luz, nosso pensamento é força. Cada um de vocês pode encaminhar e enviar essa força em pensamento, porque Deus nos ouve, Jesus nos ouve, Maria de Nazaré nos ouve e toma conta de cada um, conforme as suas necessidades. Neste momento, eu vou passar a palavra à nossa querida Isabel Cristina para que ela possa fazer o nosso exódio da noite de hoje, a leitura. Seja bem-vinda, Isabel. Boa noite a todos. Obrigada por mais essa oportunidade. Do livro Pão Nosso, é o capítulo 27, Esmagamento do Mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo, Romanos, capítulo 16, versículo 20. Esse capítulo é muito importante. Veja, Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso. Quando a gente tem a consciência e pede, livrai-nos do mal. E não nos deixeis cair em tentação. É o que bem retrata essa leitura, esse capítulo de hoje. O que é o mal? O mal é toda a tentação que nós temos na batalha, na luta do dia a dia. Manifesta-se grandes conflitos sob as mais diversas formas. Quais as diversas formas? Os vícios, seja ele qual for, de comida, bebida, drogas lícitas ou não. Então, isso tudo são os nossos conflitos. E também nós temos o livre-arbítrio, que Deus nos deu para que a gente possa caminhar com nossos próprios pés e encontrarmos realmente o nosso caminho, descoberta do caminho do bem, que é o Evangelho do Pai. Então, e realmente nós todos aqui presentes, que já estamos neste caminho do Evangelho, de colocá-lo em prática, da reforma íntima, nós sabemos bem que temos esses conflitos e temos que ter a consciência de saná-los, de
querermos ser realmente um vaso novo, a cada dia tentar superar os nossos vícios, as nossas fraquezas, as nossas atitudes erradas do ciúme, da inveja, de dizer que a culpa é do outro, que o nosso grande mal é esse. Quando a gente comete um erro, mas eu não tive culpa, esse erro foi por isso, isso. Então, as justificativas que nós criamos. Então, é isso que Emmanuel vem nos dizer aqui na leitura de hoje, que nós possamos realmente, de coração, arcar com as nossas atitudes e tentar, a todo dia, uma melhora. Como eu sempre digo, vamos fazer como Santo Agostinho, todo dia, o nosso exame de consciência para ver como foi o nosso dia amanhecer melhor do que o dia de hoje. Então, vamos à nossa leitura, que a hora vai. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas. E, no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares, para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço, que somente a nós outros cabem despender, demonstra falsa posição suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, ao entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Que a nossa vitória chegue a cada dia, que possamos eliminar este mal que denominamos Satanás, que é todo o mal que somos acometidos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Passa a palavra a você, querida Dora. Muito obrigada, Isabel. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos e sejam todos e todas bem-vindas. E hoje vamos proferir a oração à falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviamos vossa luz, vossa paz, vossa harmonia. Estrela azul do Dharma, farol do nosso dever, libertai-nos do mal do karma, ensina-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Como nossos irmãos de Vênus e Marte,
façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e que possamos, Senhor, sobre a tua luz, teu poder e tua glória, temos o Evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio e compreensão nas nossas mentes e muito amor no coração de cada um de nós. Que assim seja, passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso amado Mestre Jesus, Mãe Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. Dando meus parabéns à dona Doralice pelo seu natalício aí, de mais um ano. Que Deus abençoe e renove esse ciclo com muita paz e harmonia. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês. Capítulo 23, Moral Estranha ou Estranha Moral. Kardec, ao buscar escrever esse capítulo, ele traz para nós a dimensão de que, através dessas explicações muito contraditórias para muitos, a explicação de que o espírito, ele usa o corpo como ferramenta de evolução, a ascensão ao mundo maior, na dimensão de viver experiências necessárias ao seu ciclo de evolução, trazendo para si a compreensão de que conviver e viver juntos são necessários ao espírito que se encontra sempre buscando se lapidar, consciente de que a morada ao qual habitamos no presente momento, ela é transitória e passageira, e que a vida futura é a única ao qual nós realmente pertencemos. Mas, para que compreendamos esses textos, Pestalozzi não, Kardec, ele vai consultar o amigo dele, né, que é Messier Pesani, e ali ele, estudioso das línguas, né, ele traz para ele várias explicações, trazendo a dimensão de compreensão de que algumas palavras tinham um duplo sentido. A gente sabe que manga e mangá, né, a gente está mangando, quando fala isso daí, a palavra tem um duplo sentido. Ou seja, muitas e muitas vezes, se no português a gente tem uma palavra, principalmente aqui no Nordeste e no Brasil inteiro, a divergência de línguas, ela faz mudar de região para região. Você imagine uma linguagem pobre que não tinha tantas palavras que viessem a trazer significados, e muitas vezes essas colocações, por serem copistas ao quais escreveram, elas ficaram contraditórias às explicações. No livro Consolador, na questão 305, Emmanuel traz para nós, assim, uma colocação bastante interessante, a afirmativa de Jesus. A afirmativa do Mestre, porque eu vim em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Aí a resposta de Emmanuel é o seguinte: ainda aqui temos de considerar a afeição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana. Mas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo com os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Ou seja, a 306 traz para a gente essa outra reflexão. É tudo que pedirás na oração, crendo o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais. Ou seja, feita a vossa vontade, da oração comum constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através de seus mensageiros, nos proverá o Espírito
ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações e esforço sincero. Ou seja, o convívio que nós temos no lar, com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho, são necessários. E para concordar, muitas vezes nós queremos ser amigos, mas para discordar, nós precisamos conviver. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos têm divergências de relacionamentos, mas se amam intensamente, mas muitas vezes não conseguem aceitar as expressões porque orgulho, egoísmo e vaidade são os grandes, mas as grandes necessidades que temos de ser trabalhadas diuturnamente. E é nas experiências dentro do lar que a gente vive essa caminhada. O capítulo 23, do item 7 e 8, que vamos trabalhar, ele nos diz assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O espírito precisa do corpo para viver a experiência. Mas Jesus traz para nós essa explicação: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, ele diz ali que o reino dele não pertence à terra, mas em outras dimensões muito mais elevadas. Mesmo sendo governador planetário, ele traz para nós a consciência de que esses corpos serão enterrados por nós que somos apegados à transitoriedade terrena, ou seja, eu sou apegado ao corpo do meu filho ou ao espírito que habita nele. Eu sou apegado ao corpo da minha mãe ou ao espírito que habita nela. Porque a minha mãe vai desencarnar, eu tenho consciência disso. Mas o meu filho, não. Eu penso que o meu filho irá, tá, fazer com que ele me enterre. Mas quando acontece isso, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Você vai conviver com a eterna saudade de um ente querido que você ama e jamais vai deixar de amar, porque ele continuará no plano espiritual sendo o seu filho, mas vivo em espírito e em verdade. Então, eu enterrei um corpo, mas eu não enterrei meu filho. Por que eu não enterrei ele? Porque o espírito que habita ali naquele corpo continua vivo. Na hora que eu penso nele, que eu faço uma prece, eu vou sentir a presença espiritual dele. Quando a minha mãe, tá, eu elevo o pensamento a Jesus e agradeço a Deus por ter tido ela em minha jornada, eu vou sentir o cheiro, vou sentir a presença espiritual dela, ou seja, em verdade, apenas o corpo foi colocado em uma sepultura. Mas o que que acontece? Nós nos apegamos ao meu carro, à minha casa. É a minha mulher. A mulher vai embora, deixa ele, arranja outra e acabou-se. É sua ou de quem? Ninguém pertence a ninguém. Nós nascemos, caminhamos na vida, construímos a nossa vida. Para quê? Para dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo? Não. A gente constrói para que a gente evolua, se desapegue dessas condições e viva intensamente as experiências num núcleo familiar que nos levará à dimensão de compreensão que toda a humanidade são meus irmãos, minhas irmãs, meus pais e minhas mães. Porque a gente chega na casa espírita e a gente sente um carinho pelos meninos, pelas meninas, por todos. Por quê? Porque há um entrelaçamento espiritual de relacionamentos pelo espírito, não é pela carne. Ou seja, ser espírita não é fácil, porque você começa a ver o mundo de outra forma. Você começa a dimensionar que esse espírito já viveu muitas vidas. E nesse processo, muitas vezes, a gente ouve dos nossos irmãos da casa espírita relacionarem: olha, sonhei com você, nós estávamos em tal lugar fazendo isso, aquilo.
relacionando fatos que vivenciamos no plano espiritual. Por que vivenciamos? Porque nós já vivíamos e vivemos anteriormente, nesse processo, essas mesmas experiências tão necessárias à nossa evolução. E o item 7 disse assim: ele disse a um outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, permiti-lhe ir antes enterrar meu pai? Jesus respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. Ou seja, ele convida aquele jovem para ir caminhar com ele e falar de um reino que aquele jovem ainda não estava preparado, porque era apegado à transitoriedade e não compreendia que existia muitas e existe muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, a terra é um mundo transitório de provas e expiações, numa dimensão de partir. E há muito tempo nós vemos conversando sobre isso, para um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração, ele não é um mundo tão ditoso ainda. Nós teremos muitos problemas, mas moralmente vamos dar um estalar de dedos melhorando em alguma coisa. O item 8 diz assim: que podem significar essas palavras, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, primeiro, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aqueles que consideram um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Ou seja, se eu não compreendo, eu não entendo que existe uma vida espiritual, eu vou sim me apegar, como a gente vê muitas e muitas vezes, sem querer fazer uma crítica, mas apenas um comentário, pessoas se agarrarem com o cadáver ali sem vida, sem querer enterrar, exatamente pelo apego àquele corpo, sabendo de que o espírito ali não mais habita, ali não mais existe vida, porque a vida verdadeira é a do plano espiritual. Mas o que é que acontece? Passado ali o momento do enterro, passado todas aquelas cenas, muitas vezes, quando se chega em casa, a briga começa, o pau quebra, as coisas se desentendem, porque é meu carro, a minha casa, meu pai deixou isso, minha mãe deixou aquilo, fulano deixou, e começa o desentendimento. Por quê? Porque eu enterrei um morto, mas eu quero o que o morto construiu, porque eu quero, porque o meu orgulho me faz entender de que esses pertences vão saciar também o meu corpo, ou seja, eu continuo vivendo a mesma vida daquele cadáver. Eu não dimensionei que aquele cadáver, ao assistir à partilha dos bens, e muitas inúmeras vezes ele vai estar presente, ele sofre, porque ele vê que não existia amor para com ele, mas sim para o que ele possuía em termos de bens materiais. E ali o espírito sofre porque a gente vê que poucos realmente têm um sentimento nobre de afeição pelos pais. A gente vê inúmeras e inúmeras vezes em UTIs de hospitais, camarada lá com vários aparelhos, porque ele tem uma certa aposentadoria que mantém toda a família, ninguém quer que morra, porque enquanto ele estiver vivo, o negócio está fluindo bem. Ou seja, eu apenas me apego à dimensão material. Mas quando é que eu vou despertar a minha consciência que existe uma vida futura e que eu vou colher? Não pensemos nós que nós não vamos colher o que nós estamos semeando agora no plano espiritual. Cada um segundo as suas obras. Se existe amor verdadeiro por aquele espírito que partiu, o corpo dele é enterrado com respeito e com considerações, é uma coisa nobre e digna. Mas, quando isso é tão somente feito no apego transitório das questões materiais, esse espírito sofre e bastantes.
Mas, quando existe a consideração pelo amor, ele se liberta e ele vai viver essa vida espiritual consciente de que ele semeou. Veja a questão da semeadura do Evangelho. Se você semeou com amor dentro do teu lar, junto ao teu filho, à tua filha, a semente do Evangelho, ela vai ficar nele. Em um momento ela vai eclodir. Qual a religião ele vai escolher? Não venhamos a questionar, porque cada um vai seguir aquela que for mais propícia ao seu estado de espírito. E ali a criatura vai fluir, consciente de que ele vai buscar naquela semente do Evangelho a luz do plano espiritual na dimensão de ascensão ao mundo maior. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que prende a gleba da terra, a qual se sente feliz ao estar livre. Quantas e quantas vezes a gente sente um vazio, uma saudade, uma vontade de não querer estar aqui? Por que será que a gente sente isso? Porque nós não somos daqui. E muitas vezes, ao dormirmos, nós não conseguimos matar as saudades daqueles espíritos aos quais nos relacionamos em existências pretéritas e nessa atual. E aí, quando o dia surge, quando o amanhecer se faz presente, ao meio-dia, à tarde, a gente sente um vazio, uma coisa que não se preenche, e a gente se questiona: o que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo me encontrar aqui? É exatamente esta saudade desses amados irmãos espirituais que nós sentimos a falta. Aí nós chegamos à noite, tecemos uma prece, agradecemos pelo dia, pedimos a proteção para a noite e adormecemos. E ali a gente se encontra com aqueles seres amados que nós constituímos no plano espiritual e matamos essa saudade. Porque se assim não fosse, nós morreríamos muito mais cedo com a saudade daqueles que partiram para o plano espiritual e nós ficamos apenas na lembrança do doce amor que sentimos. A vida é um presente divino. Cada um escolhe na jornada em que se encontra o processo de caminhada ao qual busca a felicidade verdadeira. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhes pertenceram, que tocou e que aquelas que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensais antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Ou seja, a gente vê pessoas que buscam tão somente se apegar ao plano transitório. Elas vivem experiências às quais buscam estar sempre comprando. Há um vazio tão grande dentro delas que elas não conseguem preencher esse vazio na dimensão de realmente se encontrar. Então, eu busco preencher toda a minha mente exatamente nas questões materiais. Por quê? Quantas e quantas pessoas têm 200 bolsas, 300 sapatos, principalmente mulher? Gosto, não falando das mulheres, não. Estou dizendo o seguinte: mas vai gostar de roupa, não sei onde. E também tem homens com coleções de carros. E me diga uma coisa: vai caber dentro da sepultura isso daí? E quantas pessoas não têm nada? Nada material, mas tem assim
uma dimensão espiritual nobre e grande. Por que será que há essa divergência? O Evangelho também traz para nós essa dimensão de compreensão de que todos os bens materiais são transitórios e todos nós o teremos em dado momento da existência. Se não temos nessa, teremos numa seguinte e não faltará nada para nós. Costumo conversar com alguns amigos lá do Bezerra, eles dizem, rapaz, é tudo milimetricamente calculado. Eu penso que vai faltar, e chega daqui, chega daquela, e dá tudo certo no final. Por quê? Porque a providência divina começa a trazer para nós aquilo que precisamos para viver as nossas experiências. Mas observe bem, quando a gente se apega muito às coisas, e quantas criaturas estão nesse momento só comprando isso, comprando aquilo, colocando dentro de casa, quando olha, está cheio de monturo. E não sabe o que vão fazer com aquele negócio. Compra apenas porque fulano comprou, não tem uso. Ou seja, eu preciso ter para viver a experiência que esse espírito precisa. Mas a necessidade de ter, ela precisa ser bem dimensionada. Porque se eu vejo em torno de mim pessoas que precisam, qual a razão de ter tanto e não poder ajudar? Quantos e quantos empresários se doam ajudando a pessoas e mais pessoas, mas quantos apenas juntam para si, esquecendo dos outros, dando apenas o necessário do necessário, quanto muitas vezes não fazem como deveriam fazer. Mas vem sim a questão de que na vida tudo tem uma razão de ser, o acaso não acontece. Quando semeamos o amor, nós colheremos o amor. Quando semeamos a dor, nós iremos colher a dor. Porque tudo na vida, em todas as dimensões do corpo e do espírito, há uma razão de ser. Muitos se questionam, eu estou sozinho, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Mas e sua consciência? Ela não está a ver o que você está a executar? Porque os outros não estão vendo? A doutrina espírita, ela traz para nós essa dimensão de compreensão do plano espiritual, despertando a verdade que Jesus falou em nossa consciência. Quando ali nós estudamos as leis, e essas leis, elas compõem o universo espiritual que rege o mundo material, dimensionando para nós a compreensão de que cada espírito é único no universo e que Deus nos ama tanto que nos trouxe nessa condição de filhos únicos. E nessa jornada, cada espírito que aqui se encontra busca a sua elevação. Mas como é que nós estamos vivendo as experiências de relacionamento? Veja o título, Moral Estranha. Será que eu aceito o meu filho porque ele é homossexual? Será que eu aceito a minha filha porque ela é homossexual? Será que eu compreendo a razão pela qual eles vêm para meu seio para que eu possa educá-lo? Será que eu compreendo o meu filho que é viciado, a minha filha que é viciada? Qual a razão desse vício? Porque será que ele veio até mim para que nós vivêssemos essa experiência? Por que moral estranha? É para que nós venhamos a despertar a consciência do amor divino sobre nós e sobre aqueles que estão em torno de nós. Porque se o meu filho está com problemas com o alcoolismo, com a droga, se a minha filha também está envolvida, ela não está ali por acaso. Veio para que eu pudesse educá-la, para que eu pudesse educá-lo, dar a condição de mostrar. Sim, mas eu mostrei tudo que eu podia dar de exemplo, mas mesmo assim, ele continua naquele processo, ela continua naquele processo. Aí muitos relatam assim, se continuar assim, vai morrer. Se continuar assado, vai morrer. Todos nós iremos desencarnar, mas Emmanuel, em uma das suas obras, ele nos diz assim: quando o nosso filho ou a nossa filha vem para nós e nós semeamos esta semente de luz
chamada Evangelho para que transforme as suas vidas, eu tenho que conscientemente ter em minha mente de que eu semeei o amor e o Evangelho. Cada espírito é único e nesse processo ele caminhará na sua jornada necessária à sua evolução e viverá todas as experiências necessárias ao seu ciclo evolutivo. Por que isso? Porque se eu vi a viver aquela experiência onde ela me preenche um vazio existencial, existe uma razão dentro daquele espírito ao qual leva ele a se viciar. Quantos e quantos irmãos nós encontramos nos alcoólicos anônimos sem compreender a razão do vício em que se encontra? Mas se eu me conheço, e a gente vai lá para o templo de Delfos, onde a gente tem aquela mensagem escrita lá, conhece-te a ti mesmo, ou seja, sabendo que eu não posso ingerir a bebida alcoólica, que os meus pais já tiveram problemas, que meus avós, eu vou trazer isso para minha casa de forma nenhuma. Eu vou ser o exemplo, tendo a atitude de não trazer para o meu lar. E aí, se ele ou ela buscar ingerir, vai ser lá fora, mas sabendo que aqui dentro, eu, em minha consciência, fiz com que eu desse o exemplo para que aquele espírito tivesse consciência de que ele fez uma escolha no seu livre-arbítrio de uma jornada evolutiva e que essa escolha dimensionará para ele o fruto que ele colherá. Ou seja, tudo que nós vivemos venha a ser necessário para a nossa evolução. E os nossos meninos, as nossas meninas que acolhemos com tanto amor e carinho, que nesse momento se encontram nas esquinas da vida, desequilibrados, e que nós pensamos não poder fazer mais nada, mãe, dobra o teu joelho ao chão. Pai, dobra o teu joelho, eleva o pensamento ao Criador. Existem espíritos que se encontram nas falanges de luz, orando e vibrando para que se afastem desses nossos amados filhos todas as energias deletérias e desequilibradas. Então, é vibrar através do amor, buscando a dimensão de compreensão de que o Evangelho de Jesus é a luz que nós temos que semear dentro dos nossos lares de consciência e que cada espírito, mesmo vivendo as experiências em desarmonia, não estará desamparado. No momento em que há o despertar da consciência, aquele espírito irá, sim, voltar ao lar, agradecer pela oportunidade que foi dada de ser acolhido, de viver a experiência, mas, acima de tudo, de compreender que existe alguém ali chamado mãe, pai, que o ama de verdade. Porque desistir daquele que nós amamos não é uma opção de forma nenhuma. Nunca desistam dos seus filhos, dos nossos filhos, porque eles são centelhas vivas dadas por Deus a nós, e nós temos a obrigação moral de, em todos os momentos da vida, amparar, acolher e envolvê-los na ternura do amor divino. E nesse processo de enterrar os mortos, nós temos que compreender que tudo na vida tem uma razão de ser, que tudo passa e que tudo isso também vai passar. Mas o amor que nós temos por todos os seres aos quais convivemos, isso jamais passará. Emmanuel também fala para nós, numa das suas colocações de suas literaturas, que quando nós recebemos os nossos filhos e doamos com amor intensamente, mesmo que eles venham a ser nossos pais em outras vidas, eles jamais conseguirão pagar o que nós fizemos por eles. Ou seja, quando nós fazemos com amor verdadeiro, sem buscar de forma nenhuma querer nada em troca, tão somente semeando, quando meu filho foi enterrar o meu corpo, ele sabe que ali apenas um corpo está sendo enterrado, mas que esse espírito que viveu como pai dele já se desligou de todas as vestes
orgânicas e vive hoje numa dimensão espiritual através do amor divino, porque ninguém dá o que não tem. A gente só pode dar amor se tiver amor. A gente só vai dar dor se a gente tiver dor. Viver as experiências necessárias faz de nós um ser em evolução contínua. A dimensão do amor, da luz, da paz e da harmonia nos trará sempre a alegria de viver, buscando compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que venhamos a semear esse amor. Meus irmãos, eu espero que tenha passado a vocês o entendimento e compreensão do que é deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Eu convido vocês a elevar o pensamento a Jesus, dizendo assim: Senhor da vida, és tu a luz que ilumina essa terra ao qual habitamos. Que possa tu, Senhor, confortar as mentes e corações das mães, dos pais que estão em aflição, pela dor, pela agonia, vendo seu filho vivendo a dimensão de desespero nesse mundo de desterro, trazendo para nós a dimensão do teu amor como compreensão maior. Se tu, mestre amado, o farol de nossos dias, buscando sempre a alegria de viver na paz interior, compreendendo que o amor, como dimensão maior, nos dará a paz que precisamos nos relacionamentos que convivemos dentro dos lares e nossas famílias. Ser para nós, mestre amado, a luz que precisamos da dimensão do amor divino, abrindo em nossos corações a centelha viva da luz que se faz presentes como espíritos em evolução, compreendendo, amando e perdoando, agradecendo e seguindo, porque tu és a luz que nos guiará à angelitude maior. Gratidão a vós, mestre amado. Ilumina e abençoa a todos que aqui, nesse momento, se encontram, Pai, necessitando de ti. Obrigado, Jesus, por mais uma noite, por mais um dia, por este evangelho que nos fará transportar de amor e de alegria. E assim seja, Pai. Graças a Deus. É com você, Dora. Obrigada, Juarez. Neste momento, eu peço a permissão de Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E amanhã temos o nosso Evangelho.